Vamos fazer mais uma questão, agora uma questão de gravitação. Um foguete é lançado verticalmente para cima a partir da superfície da Terra. Se a velocidade inicial do foguete for metade da velocidade de escape da Terra, qual a altura que o foguete atingirá em unidades do raio da Terra? Despreze as influências da rotação da Terra no movimento do foguete. Então a gente tem aqui as opções, né? Uma fração do raio da Terra, 4 opções, né? 7/3, 5/3, 2/3 e 1/3 do raio da Terra, ok? Então para fazer essa questão, eu particularmente, né, vou mostrar a resolução utilizando o fato de que não existem forças dissipativas atuando sobre esse sistema, tá? Do sistema foguete-terra. A gente tem uma única força atuando, que é a força-peso, né? A força de atração gravitacional entre o foguete e a Terra. Então, e essa é uma força conservativa, de maneira que a gente pode utilizar o fato de que a energia mecânica do sistema permanece constante para qualquer posição do foguete, tá? Com relação à Terra. Então, vou usar esse fato, conservação da energia mecânica do sistema, e aí vou resolver essa questão. Para entender de fato, né, essa questão, a gente precisa abordar alguns temas, entre eles o fato da gente ter que conhecer o que é que representa a velocidade de escape. Porque o que é que a questão está pedindo, né? Ela está querendo saber qual é a altura que o foguete atingirá se ele for lançado a partir da superfície da Terra com metade da velocidade de escape, tá? Então, o que é a velocidade de escape? Velocidade de escape, por definição, tá certo? Por definição, é a menor velocidade que eu preciso lançar um corpo, né? Nesse caso aqui o foguete. A menor velocidade que eu preciso lançar o foguete da superfície da Terra, de modo que ele consiga escapar da atração gravitacional da Terra, e quando isso acontecer, ele terá exatamente velocidade igual a zero, ou seja, energia cinética igual a zero. Tá certo? Então, velocidade de escape é a menor velocidade que o corpo precisa ter no lançamento para escapar da atração gravitacional do corpo em que ele se encontra, né? Do corpo celeste, nesse caso aqui, a Terra. Como ela é, por definição, a menor velocidade para escapar da atração gravitacional do corpo celeste, então, no momento em que esse foguete escapar, né? No momento em que esse foguete ele sair do campo gravitacional da Terra, que isso a gente pode definir numa distância que é uma distância que tende ao infinito, tá certo? Porque a atração gravitacional ela atua a longas distâncias, né? Então a gente pode pensar isso que é uma distância muito, muito, muito longe, mas no momento em que isso acontecer, a velocidade do corpo será igual a zero. Então ele utilizou toda a velocidade inicial que ele tinha, ou seja, toda a energia cinética que ele tinha no início do lançamento, para escapar dessa atração gravitacional, e exatamente no momento que isso aconteceu, a velocidade dele, né, a energia cinética, ficou igual a zero, tá certo? Por definição, o corpo, nesse caso aqui da questão, não vai escapar da atração gravitacional da Terra, porque ele vai ser lançado com metade, né? Metade da velocidade de escape. Mas aí a questão quer saber qual é a altura que ele vai atingir em relação à superfície da Terra, tá? Em relação à superfície da Terra, e ele quer que a gente dê a resposta em termos de unidades do raio da Terra. Então vamos fazer isso. Como eu disse, eu vou utilizar conservação da energia, tá? Já que não existem forças dissipativas atuando sobre esse sistema. Então, conservação da energia mecânica, o que é que a gente tem? Energia mecânica total do sistema Terra-foguete, tá certo? É igual à energia potencial gravitacional mais energia cinética do foguete, tá? Energia potencial gravitacional do foguete com relação à Terra, mais energia cinética do foguete. Isso daqui, em qualquer ponto da trajetória do foguete, tem que ser igual a uma constante, porque a energia mecânica do sistema ela não vai mudar, exatamente porque só existem forças conservativas, né? No caso, a única força, né, conservativa, que é a força de atração gravitacional. Utilizando, né, esse fato aqui de que a energia mecânica
ela se conserva, ela é constante, então eu posso utilizar energia potencial mais energia cinética e igualar em dois pontos diferentes da trajetória do foguete, tá certo? Então eu vou dizer que energia potencial gravitacional do foguete, quando ele está a uma distância R1 do centro do corpo celeste, do centro da Terra, tá? Quando ele está a uma distância do centro, esse R aqui representa a distância do foguete para o centro da Terra, mais energia cinética que o foguete vai ter nesse mesmo momento 1, tá? Quando ele está a essa distância aqui, R1 do centro da Terra, é igual à energia potencial gravitacional que esse foguete vai ter em uma outra distância do centro da Terra, R2, mais a energia cinética que ele vai ter, certo? Exatamente quando ele está passando por esse ponto, ele vai ter nesse ponto uma velocidade V2, né? Energia cinética mv ao quadrado sobre 2, energia potencial constante gravitacional, massa do corpo celeste, né, do corpo de maior massa, massa do foguete aqui, no caso aqui, no nosso exemplo, vai ser massa da Terra, massa do foguete, dividido pela distância, né, entre o centro do corpo celeste, o centro da Terra e o foguete, tá certo? Então a gente tem essa igualdade aqui, tá, de energia potencial mais energia cinética sendo iguais em dois pontos diferentes da trajetória do foguete. Então, essa equação aí eu vou aplicar agora ao caso específico da questão. Sim, antes de aplicar o caso da questão, a gente precisa, né, já que a questão ela pede que o corpo vai ser lançado com metade da velocidade de escape, então o que é que eu vou fazer, né? Esse resultado da velocidade de escape vem exatamente dessa equação aqui, tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou obter a velocidade de escape. Aí depois eu resolvo a questão, ok? Então vou utilizar essa equação aqui, essa igualdade, para encontrar a velocidade de escape desse foguete. Então o que é que acontece? Eu só repeti, tá certo? A equação que eu obtive no slide anterior, repeti aqui, e agora eu vou aplicar para o caso da velocidade de escape. Qual é a definição da velocidade de escape? Quando o corpo vai ser lançado da superfície da Terra, tá certo? Ele tem uma determinada energia potencial gravitacional. Qual é a energia potencial gravitacional que o corpo vai ter na superfície da Terra? Vou reescrever, né? Constante gravitacional, massa do corpo celeste, no caso aqui massa da Terra, vezes mzinho, eu estou representando a massa do foguete, tá certo? Por mzinho. E R1 é a distância do corpo para o centro da Terra, ok? Quando o corpo está na superfície da Terra, a distância dele para o centro da Terra é exatamente o raio da Terra. Então essa é a energia potencial gravitacional que o corpo tem na hora do lançamento. E ele vai ser lançado com a velocidade de escape, que é o que eu quero encontrar, tá certo? Então, a energia cinética eu vou escrever como massa do foguete, velocidade de escape ao quadrado, dividido por 2. Como eu estou querendo obter a velocidade de escape, o que é que vai acontecer com esse lado direito, né? Velocidade de escape é a menor velocidade que o corpo precisa ter para escapar da atração gravitacional da Terra. Então, quando ele escapar, tá certo? Ele vai estar numa distância muito, muito, muito grande da Terra, que a gente pode fazer no limite, indo para infinito, tá? Então, esse termo aqui de energia potencial gravitacional, ele zera quando o corpo ele escapar, né? Então, esse termo aqui se torna zero. E o que foi que eu disse? Que no momento em que ele escapa, ele usou toda a energia cinética que ele tinha do lançamento no escape. Então a velocidade dele vai ser zero. Esse termo aqui de energia cinética no ponto 2, né, no momento do escape, também vai ser zero. Não tem energia cinética, não tem energia potencial gravitacional, então fica zero mais zero. E agora eu posso pegar essa equação aqui, isolar quem é VE e descobrir qual é a expressão para a velocidade de escape. Vou obter, tá? Se eu isolar velocidade de escape ao quadrado, que velocidade de escape ao quadrado é 2 vezes a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra. Perceba que a velocidade de escape não depende da massa do foguete, né? Não depende da massa do corpo que você está lançando, ok? Só depende da massa da Terra e do raio da Terra, ok? Por que eu deixei velocidade de escape ao quadrado? Porque quando eu for substituir para resolver a questão, eu vou precisar exatamente de velocidade de escape ao quadrado. Então, eu não teria a raiz quadrada dos dois lados para obter só a expressão para velocidade de escape, tá? Que seria a raiz quadrada, né, desse termo aqui na direita. Vamos lá, a gente tem já o que é velocidade de escape. É dado por esse termo aí, né?
Então agora eu vou utilizar a mesma equação, tá ok? A mesma equação da conservação da energia mecânica e agora eu vou resolver o problema, certo? Utilizei essa equação aqui para encontrar a velocidade de escape e também vou partir dessa equação para resolver o problema. O que é que representa essa equação? Representa a energia mecânica do sistema em dois momentos diferentes da trajetória do foguete, tá? O que é que eu vou fazer agora? O que é que a questão está pedindo? Ela está me perguntando qual é a altura com relação à superfície da Terra, tá certo? Que o foguete vai atingir quando ele for lançado com metade da velocidade de escape. Então, no lugar aqui de V1, tá certo? Que é a velocidade do lançamento, eu vou colocar a velocidade de escape dividido por 2, que é o que a questão está me fornecendo, né? Ela quer saber a altura quando a velocidade de escape, quando a velocidade de lançamento for a velocidade de escape dividido por 2. Então, o que é que acontece? Substituindo os dados da questão, né? A massa maior é a massa da Terra, mzinho massa do foguete. No momento do lançamento na superfície da Terra, R1 é o raio da Terra. A velocidade com que ele vai ser lançado quando ele está na superfície é metade da velocidade de escape, VE dividido por 2. Do lado direito, o que é que acontece? Vai ser o momento em que o corpo ele vai parar, tá certo? Ele tem uma determinada energia cinética no início e ele vai subindo, certo? O que é que vai acontecendo? Ele vai diminuindo cada vez mais sua energia cinética, tá certo? Sua energia cinética vai diminuir cada vez mais no momento em que ele está nesse processo de subida. E perceba, né, o raio R2, quando ele está nesse processo de subida, vai ficando cada vez maior. Ou seja, como vai ficando cada vez maior, a fração vai ficando cada vez menor, mas eu tenho um negativo na frente. Então eu vou estar aumentando, né, aumentando a energia potencial gravitacional nesse processo. Então, no processo de subida, energia potencial gravitacional aumenta e energia cinética diminui. Qual vai ser a altura máxima, né, que o corpo vai atingir? Vai ser no momento em que ele vai parar, tá? Que ele vai gastar toda a sua energia cinética na subida e ele vai parar. Então, no momento em que ele para, a velocidade V2 é exatamente zero. Então, a energia cinética que ele vai ter na altura, né, que ele vai atingir, a altura máxima, é exatamente zero. E aí vai sobrar só o termo de energia potencial gravitacional, tá certo? O que é que a questão quer saber? O que a questão quer saber está relacionado com esse raio R2 aqui, tá certo? Só não confundir, porque esse raio R2 é com relação ao centro da Terra. Depois que a gente encontrar quem é R2, a gente vai ter que desconsiderar o raio da Terra para encontrar só a altura com relação à superfície. Mas a princípio, né, o que a gente tem que fazer aqui é isolar quem é esse R2 nessa expressão. E aí a gente pode fazer os cálculos agora, né? Vai ficar VE sobre 2 ao quadrado. Então vai ficar VE ao quadrado. Quando eu dividir por 2 e esse denominador também vai estar ao quadrado, vai virar 4. Tem também um 2 aqui no denominador dessa fração maior, né? Então vai ficar 2 vezes 4, que no final das contas dá um 8 aqui no denominador desse segundo termo, tá? O que é que eu também fiz daqui para cá? Perceba que todos os termos têm massa do foguete, tá certo? Então, como todos os termos têm massa do foguete, então eu consigo eliminar esse termo m minúsculo, ok? Continuando nosso processo para isolar o R2, agora no lugar de velocidade de escape ao quadrado, como eu disse, né? Quando eu obtive velocidade de escape, eu deixei ao quadrado exatamente porque eu sabia que ia precisar substituir aqui, tá certo? Então, velocidade de escape ao quadrado, se você voltar lá no slide anterior, né? Voltar aí no vídeo, você tem que 2 vezes constante gravitacional vezes massa da Terra dividido por raio da Terra. E o 8 que está aqui no denominador continua aqui, tá certo? Então agora a gente precisa trabalhar para encontrar quem é esse raio R2. Perceba que desse lado esquerdo, né, eu tenho a mesma expressão, né? GMT dividido por RT, GMT dividido por RT, 2 dividido por 8 é 1/4. Então vou ter que fazer uma subtração aqui de frações para simplificar esse lado. Simplifiquei, né? O 2 dividido por 8 virou 1 sobre 4, que fica só o 4 aqui no denominador. Menos, né, GMT dividido por RT mais G, massa da Terra, dividido por 4 vezes o raio da Terra, vai dar menos 3/4, tá, de G, massa da Terra, sobre raio da Terra.
E aí agora eu vou precisar isolar quem é esse R2. Posso fazer isso, né? Como posso primeiro simplificar tudo que tem igual dos dois lados. Perceba que tem GMT do lado esquerdo, tem GMT do lado direito. Posso cancelar. Vai ficar 3 dividido por 4 é RT igual a 1 sobre R2. Perceba que tem menos também dos dois lados. Posso multiplicar os dois lados por menos 1, então fica tudo positivo. E agora, para encontrar R2, é só eu inverter os dois lados, né, dessa equação. Colocar o R2 para cima, e aqui eu inverto essa fração. O 3 vai para baixo, o 4RT vai para cima. Então, R2, tá certo? No momento em que a energia cinética do foguete é zero e ele atingiu a altura máxima, a posição que ele vai ter com relação ao centro da Terra é 4/3 do raio da Terra, tá certo? Essa é a distância que o foguete vai ter no momento em que ele atinge a sua altura máxima, quando ele tem metade da velocidade de escape. Perceba que essa alternativa não tem, tá certo, nas opções dadas como resposta da questão. Por quê? Porque esse raio R2 é com relação ao centro da Terra, tá certo? A questão quer a altura em termos do raio da Terra, mas com relação à superfície da Terra. Então eu preciso tirar o raio da Terra para encontrar qual é essa altura com relação à superfície. Como é que eu faço isso? A altura com relação à superfície é esse raio R2, né, que é a distância com relação ao centro da Terra, menos o raio da Terra, tá? Aí eu tiro o raio da Terra, fico só com a distância com relação à superfície. E aí vai ficar que a altura com relação à superfície, 4RT dividido por 3 menos RT. Posso pegar esse lado aqui, né, para fazer a subtração de frações, multiplicar por 3 em cima e embaixo, né? Não vou mudar nada, porque 3 dividido por 3 é 1, sendo que agora eu igualei os denominadores, né? Vou ficar com 4RT menos 3RT, que dá exatamente 1RT, né? E o denominador repete, né? Então a altura com relação à superfície da Terra é o raio da Terra dividido por 3, ou 1/3 do raio da Terra. A resposta dessa questão é a letra D. É isso por esse vídeo, pessoal. Se alguma coisa não ficou clara, se ficou um pouco confuso, coloca aí nos comentários que eu posso tentar esclarecer. No mais, se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.